Carta aos 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29, nos diz: Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que os que são casados sejam como se não o fossem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se não possuíssem. Os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Pois a aparência deste mundo passa. Pai, eu te louvo, Senhor, por me conceder esse privilégio de poder ministrar a Tua palavra. Eu quero pedir agora que o Teu Espírito Santo fale em cada coração, Senhor. Que eu seja um instrumento para a glória do Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero trazer para vocês, principalmente os jovens, pois o culto é um culto com a participação especial da mocidade. Eu quero trazer para vocês uma palavra com o seguinte tema: vida de aparências. Esse tempo que Paulo se refere, vai vir um tempo em que as pessoas vão viver de aparências. É o tempo que nós vivemos agora. E eu comecei a pensar sobre esse assunto. Por que nós vivemos uma vida de aparências? Como que nós vivemos essa vida de aparências? Porque quem vive uma vida de aparências não se apercebe que a sua vida é uma farsa. A sua vida é uma mentira. Para ele está tudo bem. E eu comecei a pensar, por que isso? Isso não deveria servir para nós cristãos. Isso não deveria ter na igreja. Isso não deveria ter nas nossas vidas. Então eu ouvi um versículo bíblico que o pastor Luiz leu aqui. E eu comecei a meditar nele. Esse versículo bíblico já é a pregação de hoje. E tem uma parte dessa passagem bíblica que diz sobre o dilúvio, Jesus explicando que a vinda dele ia ser como no dilúvio, Noé pregando, e tem um versículo que diz: e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quem vive uma vida de aparências não percebe. Não percebe. E o tempo está passando, Jesus está chegando, e a pessoa não percebe. Mas o dilúvio vai vir. No dia que a igreja for arrebatada, mocidade, ele vem. Ele vem. Aí as pessoas vão acordar, mas não adianta. Não dá mais tempo. Vidas de aparências. Por que tantas pessoas hoje vivem uma vida de aparências? Eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida. Eu aceitei a Jesus em 1982. A maioria dos jovens, não, jovens, a maioria não tinha nascido ainda, né? Adolescentes, acho que nenhum. Bem, o pastor Luiz já era pastor naquela época, né? Foi quando eu aceitei a Jesus. Olha, 4 anos. Eu já sabia. Pastor Luiz é veterano. Eu aceitei a Jesus. Mas naquela época a igreja era um pouco diferente da igreja agora. Ninguém brincava de ser crente. Ou você era, ou você não era. As pessoas não aceitavam alguém dizer que era crente e ter uma postura diferente. Ou você era, ou você não era. E eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, como que foi a minha formação. Eu não tive um pai em quem me espelhar.
Meu pai faleceu quando eu era criança. Eu não tive um pai para me formar. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu era muito jovem ainda, eu era adolescente. E eu percebi que eu tinha um pai celestial. E esse Pai Celestial começou a trabalhar na minha formação. É legal como Deus trabalha com a gente. Porque Deus ele começa a usar situações e usar pessoas para nos formar no modelo que Ele quer. E eu me recordo que eu aceitei a Jesus, tinha um rapaz, um jovem da mocidade. Esse rapaz, sabe aquele crente jovem que vem para a escola dominical com terno e gravata? Assim ele era. Ele vinha para a escola dominical com terno e gravata. Tinha a mesma idade que eu, era adolescente também. Muito crente. E foi ele que me acolheu quando eu aceitei Jesus. Ele que foi me cumprimentar, foi conversar comigo, se apresentou. E quando eu cheguei na igreja, não conhecia ninguém, não conhecia nada, eu vi ele sentado no grupo da mocidade. Mas eu não sabia que era o grupo da mocidade, ficava na frente. Ele estava lá, ele me chamou, eu fui lá, sentei do lado dele. Daqui a pouco a mocidade levanta para cantar. Meu Deus, o que eu faço? Me deram uma pasta e eu ali todo perdido, todo envergonhado. Comecei a abrir a boca, fingindo que estava cantando. Nunca mais eu saí da mocidade, mas fiquei na mocidade, passei a ser dirigente da mocidade depois de muitos anos. Eu estava sendo formado ali. Aquele rapaz, que foi o meu primeiro contato na igreja, nós não tivemos muito tempo juntos, ele mudou-se, mas ele me disse assim, olha, está vendo aqueles rapazes ali, ele me apontou alguns jovens, não ande com eles, eles não são crentes. Aí eu pensei, novo convertido, estava chegando ali agora, que é isso? Eles estão aqui na mocidade, estão cantando com a gente, como é que não são crentes? Passou um tempinho, esse jovem mudou-se para São Paulo, e eu fiquei sem amizades. Adivinha o que eu fiz? Me aproximei daqueles rapazes que ele disse para eu não me aproximar deles. Me aproximei, eles saíam, eu saía com eles. Daqui a pouco eu comecei a ouvir o que eles falavam. Eu comecei a ver o que eles faziam. Mas aquilo era o que eu fazia quando eu não era crente. Aí eu falei, não, eles realmente não são crentes. Aí eu me afastei daquelas pessoas. Vocês estão entendendo essa formação? Vocês estão entendendo? Eu estou falando de vida de aparências. Mas eu estou falando para vocês como que é formado isso. Deus estava trabalhando ali na minha vida. Estava trabalhando no meu caráter. Eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, numa empresa, e ali eu tinha um chefe, não era evangélico, um homem muito honesto, um homem realmente íntegro, ele não fazia as coisas erradas, mesmo tendo oportunidades, mesmo com as pessoas faziam coisas para ter vantagens, tirar vantagens, e até um pensamento que isso era normal. Os mais antigos lembram da frase, rouba mais faz, né? Rouba mais faz, tá certo, rouba mais faz, tá errado, mas esse pensamento, tá roubando, mas está fazendo. Não, ele era íntegro, ele era corretíssimo, e eu admirava aquele homem, que era o meu chefe, pela sua integridade. Eu não sabia que Deus estava usando ele para formatar o meu caráter. Eu não consigo fazer algo diferente, mesmo que eu tente, eu não consigo, não faz parte do meu caráter. Eu não tive um pai que me moldasse, mas eu tive pessoas que Deus utilizou para me moldar, para que eu tivesse esse caráter. Pois bem, o que o diabo faz? Ele começa a destruir as bases. Ele começa a destruir você na sua casa, na sua família, com os seus amigos. Vai influenciando você.
ao ponto em que você vê aquelas pessoas e você não consegue mais enxergar o erro e o pecado, porque parece que as coisas ficaram normais. Eu tive essa experiência, mas na época eu não sabia que eu estava sendo formado. Eu não sabia. Eu admirava aquelas pessoas. Eu me lembro até hoje de uma pessoa que eu admirava pela maneira como ela ensinava. Eu me lembro até hoje. Porque ainda hoje, quando eu vou ensinar, isso faz tantos anos, eu faço da mesma maneira que aquela pessoa, porque eu admirava aquela pessoa da maneira como ela ensinava, e hoje eu faço do jeito que ela fazia. Eu me moldei sem perceber naquela característica daquelas pessoas. Eu me moldei sem perceber nas características daquele meu patrão, que era um homem íntegro, apesar de não ser evangélico, muito honesto, íntegro. Eu me moldei nisso. Essas pessoas eram as pessoas que eu admirava. E eu me moldei nos moldes das pessoas que eu admirava. Aí eu lhe pergunto: em qual padrão você se moldou? Quem eram as pessoas que você admirava? Aí eu pergunto para os jovens: quem eram os padrões, ou quem são os padrões nos quais vocês se amoldam? Aí eu pergunto para os adolescentes: quem são as pessoas que vocês admiram? Então o mundo começa a colocar uma enxurrada de informações, uma enxurrada de pessoas que não têm nada a oferecer, e essas pessoas começam a se tornar modelos para os nossos filhos. Essas pessoas se tornam modelos para as nossas vidas. De repente, você admira uma pessoa que é uma pessoa corrupta, é uma pessoa que não merece créditos, é uma pessoa que faz coisas erradas, mas ele se torna o seu herói. Eu me lembro que antigamente, na época que eu era criança, na época que eu era jovem, os programas de TV, até mesmo as novelas, elas tinham uma linha que mostrava o bem superando. Hoje, o mal é o herói. Hoje, o errado é o bonito. Até mesmo nos desenhos feitos para crianças. Existe ali uma mensagem horrível, mostrando o mal como sendo uma coisa bonita, as coisas que destroem as famílias como sendo coisas normais. O diabo está modelando esta nossa sociedade para uma sociedade de aparências. Porque a família é a base que nos sustenta. Então o diabo vai começar a minar as famílias, destruir as famílias. O diabo tenta colocar na cabeça das pessoas que existem vários tipos de famílias. A família tradicional não é mais uma família, não. Existe modernidade. Eu li um versículo bíblico que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: o que resta é que os que são casados sejam como se não o fossem. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? A minha esposa, ela detém metade do meu ministério. Como eu poderia estar aqui pregando para vocês se a minha esposa não estivesse segurando as pontas? Como eu poderia estar pregando o evangelho se na minha casa ela não estivesse intercedendo por mim? A minha esposa, ela responde para o meu ministério também.
O meu ministério, ele é um ministério abençoado, porque como o pastor Luiz falou aqui, a minha família é uma família abençoada. Glória a Deus. Que a sua família seja abençoada também, em nome de Jesus. Mas aí então vem um conceito. Eu estou falando de vidas de aparências. Aí vem um conceito. Não precisa casar. Não precisa casar. Para que casar? Casar é coisa... Vamos viver juntos. Ou então, olha os conceitos. Esses conceitos estão no meio dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Vamos juntar. Se não der certo, nós separamos. Você sabe aquele time, eu não manjo de futebol, viu? Se vocês quiserem saber uma coisa de futebol, pergunta para o pastor Luiz, eu não manjo. Mas você sabe aquele time que entra em campo para perder? Vamos jogar lá, se ganhar, ganhou, mas acho que nós vamos perder, mas tudo bem. Entra em campo para perder, é o casal que entra no casamento para separar. Na minha época não era assim. Na minha época, casar é casar. Casar é casar. Só tem duas opções. Ou dá certo ou dá certo. Não tem terceira opção. Vamos casar? Vamos casar para dar certo. E se não dá certo? Não existe essa opção para mim. É casar para casar. É casar para ficar casado até Jesus chegar. Ou até onde nós subir. Mas é casar para casar. Entra para ganhar. Não entre na batalha para perder. Entre na batalha para ganhar. O meu casamento, eu vou zelar por ele. Eu vou lutar por ele. Tudo. No meu casamento, não. O meu casamento é muito importante. O meu casamento, a minha vida depende disso. A minha vida vai ser destruída se o meu casamento for destruído. Eu vou lutar com todas as forças pelo meu casamento. Eu vou lutar e eu vou vencer. Em nome de Jesus. Casados, como se não fossem casados. Família destruída, sem responsabilidades. Antigamente não era fácil separar. Eu sei que muitas pessoas passam por esse trauma. É um trauma. Eu sei que muitas pessoas estão marcadas com isso. Não estou me referindo a essas pessoas. Mas o casamento, ele funcionava da seguinte forma: as pessoas lutavam por ele. Aí não está dando certo, tem problemas. Não era a primeira opção separar. A primeira opção era lutar por ele. E hoje? O que se ensina hoje? No primeiro problema que tem, você vai no cartório, você nem precisa falar com o juiz. Os mais antigos aqui lembram que para separar antes, demorava 3 anos. O juiz tentando conciliar. Não era facinho separar, não. Era uma briga de separar. Era difícil. Porque a sociedade entendia que o casamento era um fundamento. Era difícil separar. Primeiro desquitava, aí ficava aquele período rolando, e depois até separar era difícil. Hoje você chega no cartório, você nem entra lá, no corredor já vem a funcionária lá, dá o papel, você assina, o outro assina também, está tudo, acabou, resolveu, o casamento acabou, pode viver a sua vida. E a aliança? Vocês sabiam que a nossa aliança não é esse anel? Que nós temos uma aliança feita diante de Deus quando nós contraímos um matrimônio? Você sabia? Casados como se não fosse. Casados olhando coisas que não deviam. Casados namorando outras pessoas pela internet. Casados como se não fosse. Minando a sua vida. Destruindo a sua vida e destruindo a vida do seu cônjuge. Sabe o que é isso? É sinal que Jesus vem.
é sinal que Jesus vem. Existe também, vou continuar lendo na passagem que eu li, 1 Coríntios, capítulo 7. Eu li o versículo 29, o versículo 30 diz: os que choram, como se não chorassem; os que se alegram, como não se alegrassem; os que compram, como se não possuíssem. Eu me lembro que na época que eu era jovem, não existia uma doença psicológica chamada depressão. Na verdade existia, mas a gente não sabia. Ninguém ouvia isso. Ninguém ouvia essa doença, depressão. Parece doença de preguiçoso, né? A gente não entendia o que era isso. Não é. Não é. Depressão é doença da alma. Depressão é tristeza profunda. Mas a gente não sabia disso, porque ninguém ouvia falar desse negócio de depressão. Depressão, doença de rico. O que é isso, depressão? Não tinha. Mas agora, por quê? Por que nós temos hoje jovens e adolescentes se suicidando? Tristeza profunda. Jovens, eu quero que vocês repitam comigo. Eu vou falar e vocês vão repetir. Não é para ser assim. Adolescentes, eu vou falar, vocês repitam. Não é para ser assim. Não é a vontade de Deus que a sua vida seja uma vida de tristeza profunda. O diabo brinca com os sentimentos. Brinca. Por quê? Você deu legalidade. Como? A Bíblia fala que você que está aqui e você que está nos assistindo, existe algo tão precioso chamado Espírito Santo de Deus, que entrou na sua vida no dia que você aceitou a Jesus como seu Salvador. E se você não aceitou ainda, aceite hoje para receber esse presente. O Espírito Santo de Deus é Deus na sua vida. E o que o Espírito Santo de Deus traz? Ele traz alegria. A alegria que vem do céu. A alegria de Deus é diferente da alegria que o mundo dá. A alegria que o mundo dá, ela é assim, você precisa receber alguma coisa de fora, tá? Você precisa ver uma cena engraçada, você ficou alegre com aquela cena, né? Nós vimos vários aniversariantes aqui, com certeza vai ter bolo na casa deles, né? Vai ter alegria lá, no final do culto vocês dão uma passadinha lá para conferir, né? Alegria, essa alegria, você tem que ter, mas só que vai passar. Você vai comer o bolo do aniversariante e vai ficar feliz, se alegrar com eles e acabou a alegria. A alegria que o mundo dá, acaba. Mas o mundo começa a prometer, olha, eu tenho alegria aqui para você. Jovens, o mundo está dizendo, eu tenho alegria, vem. Eu tenho várias alegrias aqui para você desfrutar. E você procura essa alegria. Essa alegria acaba. Eu quero mais. Não, vem, tem mais. Você procura mais alegria. Não dá, acaba. Eu quero mais. De repente aquela alegria já não é mais alegria. Porque o mundo passa. A alegria que Jesus dá, ela é permanente. Você não precisa de ter dinheiro no bolso para você ter a alegria que Jesus dá. Você não precisa ter a sua vida toda maravilhosa, toda construída. Você não precisa de bens, você não precisa de nada desse mundo para você ter a alegria que Jesus dá. A alegria que Jesus dá, ela vem de dentro para fora. Vocês precisam desfrutar dessa alegria. Mas o diabo começa a apagar. Não, vamos viver vida de aparência, vamos lá, a alegria do mundo é aparência, porque ela acaba. E de repente você está tão infiltrado naquilo, e você quer e não tem. E como é horrível
para alguém que já desfrutou do Espírito Santo de Deus quando entra nessa lama? Como é horrível! E para sair agora? Vai sair hoje. Vai sair hoje! Em nome de Jesus. O diabo influencia, começa a tirar e colocar alegrias passageiras, sentimentos passageiros. O crente não é movido por sentimento, não. O crente é movido por poder, poder de Deus. O crente não é movido por sentimentos. O crente não é movido por sentimentos, ele é movido por poder. Aí a pessoa coloca uma máscara. Sabe aquela máscara feliz? Com um sorriso? A máscara está feliz. A máscara está sorrindo. Por dentro ela está quebrada. Jovens, repita comigo. Não era para ser assim. Adolescentes, repita comigo. Não era para ser assim. O diabo coloca uma máscara e fala assim, tá bom. Todo mundo olha para aquela máscara e fala, tá bom. Jesus diz, não tá bom. Jesus diz, não tá bom. Tem que tratar. E esse tratamento tem que começar por dentro. Esse tratamento é feito aqui, na igreja do Senhor, porque aqui está sendo proclamada a palavra, aqui está sendo proclamado o Evangelho. Glória a Deus. Os que gastam, compram, como se não comprasse. Eu quero adquirir, eu quero bens. Isso pode ser até bom no começo, porque o que o mundo dá tem aparência de coisa boa. Tem aparência. Poxa, eu queria tanto ter um carro, mesmo que fosse um carrinho. Eu tenho um carro, glória a Deus. Mas estou dando um exemplo aqui, tá? É claro que o meu carro não é aquele carro, mas eu tenho um carrinho ali, que maravilha. Consegui meu carro, fiquei feliz. Mas se fosse um Honda, eu não manjo de carro também, viu? Eu dei um nome aleatório aqui. Se fosse um Honda, aí eu consegui aquele carro. Olha, consegui o Honda, oh, que bênção maravilhosa. Pena que não é do ano de 2022, ele já até velhinho. Se fosse desse ano, eu ficaria feliz. Sabe o que é esse negócio de querer ganhar, querer receber, querer possuir? Não é pecado você ser rico, não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ter posses. Pecado é o contrário, é você achar que Deus quer que você viva uma vida miserável. Isso é pecado. Viver uma vida miserável? Não, eu quero a minha porção diária, eu quero ser abençoado, eu trabalho para isso, eu me esforço, eu estudo, eu me formei, estudei tantos anos para conseguir o meu diploma, e eu faço isso para quê? Para ter uma vida miserável? Não. Bom, se alguém não estuda, se alguém não se esforça, não trabalha, que tem uma vida miserável mesmo. Mas eu não. Eu me esforço. O dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Ganância, o desejo de querer ter mais. Você consegue dar o dízimo? É uma pergunta simples, fácil. Você consegue dar o dízimo? Se você consegue, é porque seu coração está preso no dinheiro. É uma prova de obediência. O crente vai lá, contribui para a obra do Senhor com alegria. Se for com tristeza, nem contribua. Meu Deus, eu podia fazer tanta coisa com esse dinheiro. Vai fazer. Deus não aceita esse tipo de oferta, não. Com alegria. Oferta, irmão, é gratidão. Oferta é gratidão. Dízimo é obediência. Você consegue tirar lá? Sabe, irmãos, que o mesmo esforço que faz um pobre para dar o dízimo, um rico também faz. É o mesmo. Tá? Para alguém que tem muito dinheiro tirar 10% é difícil. Mas para alguém que não tem nada tirar 10% também é difícil. É o mesmo. Por que o pobre consegue e o rico não dá? Quando o coração está preso no dinheiro, irmão, pode até ser pobre, pode ser rico.
O coração está preso lá, você não consegue tirar, não dá, está preso ali. Os que compram como se não possuíssem, não consegue ficar satisfeito com o que tem, não consegue, porque está buscando no lugar errado. O mundo não vai te deixar satisfeito nunca, sempre vai querer mais, mas nunca vai ter o suficiente. Agora, se você tem Cristo na sua vida, Senhor, está aqui, ó, R$10, glória a Deus, obrigado Senhor, estou feliz. 50, glória a Deus, estou feliz também. Você não se prende a isso, porque você tem satisfação naquilo que você tem, naquilo que Deus te dá, você louva a Deus, você agradece a Deus. A Bíblia diz, é melhor a verdura numa casa que tem paz, do que o boi gordo em uma casa cheia de brigas. Mas tem tanta gente querendo boi gordo. Vai atrás. Mas é melhor você ter uma verdurinha na sua casa, com a bênção de Deus. É muito melhor. Eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 7. Eu vou continuar lendo, eu li o versículo 29, eu li o 30, 31. Os que usam deste mundo, como dele não abusassem, pois a aparência do mundo passa. Nós vivemos hoje em um período de aparências. Tem uma passagem, em 2 Timóteo, capítulo 4, eu gostaria que depois vocês lessem com calma essa passagem. 1 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, em que Paulo fala sobre os últimos dias, alguns desafios que aconteceriam nesses últimos dias. E uma das palavras que ele fala é: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. Sinais dos últimos dias. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. Nós vivemos num período em que muitas pessoas se apresentam como crentes, como pregadores, homens e mulheres de Deus, somente de aparência. Somente de aparência. Tem roupa de crente, se veste como crente, fala como crente, e até mesmo prega como crente, mas não é crente. É a aparência de piedade. Isso é um sinal dos últimos dias. Isso tem que acontecer agora. Tem que acontecer porque Jesus está vindo, então é agora. Mas e aí? Como é que a gente vai saber o que é certo e o que é errado? O que é aparência e o que é real? Como é que você vai saber se você está vivendo com aparência ou real? Jesus ensina isso também. É fácil, é muito simples. A Bíblia diz, Jesus ensinando: pelos frutos os conhecereis. Qual é o fruto que você está dando? Se o seu fruto é coisa ruim, maldade, inveja, ciúmes, Gálatas 5:22, frutos do Espírito. Gálatas 5:29, frutos da carne. Tem uma lista enorme lá, né? Ciúmes, porfia, feitiçaria. Tem uma lista enorme lá, frutos da carne. Você está gerando frutos da carne? Ou você está gerando frutos do Espírito? É assim que nós conhecemos se a pessoa é uma pessoa realmente convertida ou convencida. Quais os frutos que essa pessoa está dando? Quais os frutos que você está dando? Que frutos você está dando? Aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. Nessa mensagem, vidas de aparência, eu mostrei para vocês o problema. Existe um problema. Talvez isso não esteja acontecendo contigo. Glória a Deus. Glória a Deus que a sua vida não é uma vida de aparências. Glória a Deus que você, quando sorri, é porque você tem a alegria do Espírito.
Glória a Deus se você não está usando uma máscara para mostrar que você é uma pessoa boa, uma pessoa que faz caridade, uma pessoa... Glória a Deus! Que isso não aconteça mesmo na sua vida. Mas você vai nos ajudar aqui hoje. Porque se isso está acontecendo na sua vida, essas barreiras têm que cair hoje em nome de Jesus. Porque Jesus vem, irmãos. Esse é um sinal de que Jesus vem. Mas você veio aqui hoje, ou você está assistindo aqui este vídeo. Por que você veio? Porque Jesus quer transformar. Você veio aqui, chegou no hospital, chegou na fonte. Aqui tem conserto. Aqui tem conserto. Mas como fazer para sair dessa vida de aparências? Começa tudo por um passo simples. É um passo bem simples. Qualquer médico trabalha da seguinte forma, tanto os médicos da área física como da área psicológica, eles fazem isso também. É muito simples. A Bíblia ensina a gente a fazer isso. Também na área espiritual. Primeiro, você tem que reconhecer que você tem um problema. Não. Jovens, isso não é normal. Falem. Adolescentes, eu não quero isso para a minha vida. Isso não é normal. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer que você viva uma vida de aparências, nadando no rio e morrendo de sede. Nadando no rio e morrendo de sede. Deus não quer isso para a sua vida. Casamento todo detonado. Isso é normal? Não! Isso não é normal. Vida toda destruída. Deus não quer isso para a sua vida. E eu creio em um Deus que transforma. Não existe problema maior que o nosso Deus. Não existe problema que o Senhor não conserte. Primeiro você tem que dar o seu passo. Ele respeita a sua vontade. Você pode falar, Senhor, não, eu estou bom assim, eu quero ficar assim, fique. Mas se você quiser mudar, aí ele diz, agora é comigo. Eu tenho um problema. Eu preciso de ajuda. Está no hospital. Agora você vai conversar com Deus. Você vai conversar com Deus, porque eu sou pastor, eu não tenho como eu fazer nada por você, eu sou um homem, mas eu conheço alguém que faz. É o meu Deus. E eu vou te ajudar também, eu vou orar por você. E a igreja vai orar por você. Nós vamos orar. E a Bíblia diz que dois concordarem na terra, vai ser concordado lá no céu também. Nós vamos orar, para que Deus faça um reboliço na sua vida. Arranque todas essas aparências aí, apaga tudo isso aí, tira tudo isso fora, e coloca a vida com abundância. Você precisa de vida. Você precisa dessa vida. Aí eu estava questionando com Deus. Senhor, eu sei como começa a mensagem. Até sei o que tem no meio dela. Mas como nós vamos terminar essa mensagem? O que tem no final? Quem vai me ajudar? E eu vou querer uma ajuda aqui para encerrar essa mensagem, porque eu quero que você saia daqui com a vida transformada. Não vai valer nada se você não sair com a sua vida transformada. Chegou detonado? Vai arrumar. Não vai valer nada se ninguém aqui sentir a presença de Deus. Não vai valer nada se alguém não aceitar Jesus como seu Salvador. Eu quero que Deus faça uma obra aqui, porque foi para isso que a igreja se reuniu nessa noite. Mas eu quero a sua ajuda. Se a sua vida está uma vida de aparências, hoje você vai entregar isso na mão do Senhor para consertar. Se a sua vida não está uma vida de aparências, hoje você vai nos ajudar a interceder por quem precisa. Mas eu vou precisar da ajuda da mocidade. Vou pedir que o jovem venha aqui para frente. Posso pedir para a igreja em pé? Posso pedir para a igreja em pé? A igreja se coloca em pé. A igreja se coloca em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Mocidade, me ajude. Eu preciso de uma ajuda aqui. Eu vou precisar que você interceda. Não olhe para o lado, não olhe para quem, não olhe para nada. Não perca o foco. Não perca o foco. Eu quero que vocês fechem os olhos agora, nós vamos orar. Eu vou orar por você, a igreja vai orar por você. Não perca o foco.
Os jovens vão me ajudar aqui. Você vai pedir para que o Senhor entre na sua vida agora de uma maneira especial. Adolescentes, me ajudem também. Venham, por favor. Adolescentes, venham. Glória a Jesus. Fecha seus olhos. Não olhe para quem está do teu lado. Não olhe para movimento nenhum. Não perca o foco. Não perca o seu contato com Deus. Agora o Senhor começa a trabalhar aqui. O médico, Doutor Espírito Santo, começa a trabalhar aqui. Aleluia! Por favor, comecem. Comecem embaixo. Comecem embaixo. Adolescentes, ajudem. Feche seus olhos. Eu não quero que vocês olhem aqui para esses jovens, não. Eles vão te ajudar. Mas você tem que falar com Deus. Começa a falar com Deus. Começa a falar: Senhor, entra na minha vida agora. Senhor, entra na minha vida agora. Transforma a minha vida agora. Você que está assistindo aqui pela internet, fale também, fecha seus olhos, desliga a televisão, desliga o celular agora. O Senhor vai operar na sua vida. Pai, começa a trabalhar, Senhor. Aleluia. Começa a trabalhar, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Começa a trabalhar, Senhor. Começa a trabalhar, Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Entra, Senhor, com a tua providência. Entra com a tua providência agora em cada lar, em cada família. Eu profetizo a bênção na vida do marido, da esposa, dos filhos. Eu repreendo todo o mal. Eu repreendo tudo aquilo que o inimigo colocou. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a vida de aparência. Todas as máscaras caiam agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda a tristeza. Saia, que esta vida seja cheia do Espírito. Entra com a tua alegria agora, Pai. Oh, aleluia. Entra com a tua alegria. Entra com a tua alegria agora, Pai. Entra com a tua alegria agora, Pai. Entra com a tua providência agora, Senhor. Eu repreendo toda a obra das trevas. Eu repreendo toda a mentira que o inimigo está contando no ouvido desta pessoa que está ouvindo esta mensagem ou que está assistindo este vídeo. Eu repreendo toda a mentira do diabo. Sai agora. Eu profetizo paz. Eu profetizo paz. Eu profetizo paz, a paz do Senhor, a paz que enche os céus e a terra, que excede a todo entendimento. Entre nesta vida agora, em nome de Jesus, junto com a tua igreja, Senhor. Eu profetizo paz. Receba, receba, em nome de Jesus, todo pecado escondido. Saia, aleluia. Saia, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, Pai, faça a tua obra, faça a tua obra, faça a tua obra, faça a tua obra. A banda me ajude, a banda me ajude. Aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado. É o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa grande obra que está sendo feita aqui, neste culto, na vida destes jovens, na vida destes adolescentes. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver.
nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em teu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz.